Olá, professores e amigos que acompanham a TV Comunitária de Brasília. Este é o TV Simpro e eu sou Paula Nogueira. Estamos aqui hoje com o professor Júlio Barros. O Júlio é diretor de Organização e Informática do Simpro-DF, membro do Fórum Distrital de Educação, professor de História do Centro de Educação Fundamental 25 no Penorte, Ceilândia, e mestre em Educação pela Universidade de Brasília. Olá, professor. Olá, satisfação estar aqui na TV Comunitária, dialogando sobre a educação no Distrito Federal. Perfeito. Vou pedir para você se apresentar, para o nosso público te conhecer um pouco melhor. Sou Júlio Barros, trabalho em Ceilândia há 30 anos em sala de aula, né? E hoje estou diretor de Organização e Informática do Sindicato dos Professores, na qual eu sou representante do Simpro no Fórum Distrital de Educação. E meu curso é na área de educação, fiz mestrado na Universidade de Brasília. O TV Simpro hoje vai tratar sobre o Plano Distrital de Educação. Qual que é o entendimento do Simpro a respeito do significado desse plano, professor? Bem, o Plano Distrital de Educação, o PDE, é uma oportunidade ímpar, uma oportunidade da gente discutir todas as políticas públicas educacionais para o Distrito Federal. Esse plano distrital, ele tem algumas características básicas. Primeiro, ele não é um plano de governo, não é um plano da Secretaria de Educação. Ele é um plano de Estado. Por que ele é um plano de Estado? Ele é um plano de Estado porque tem uma duração de 10 anos. Ele é um plano de Estado porque tem políticas com garantias de continuidade. Então, o PDE é essa chance que toda a sociedade brasileira tem de discutir políticas públicas educacionais e definir qual é o papel do Estado para essas políticas públicas, onde vai discutir a situação da educação infantil, do ensino fundamental, ensino médio, educação superior, educação pública, educação privada. Ou seja, vai mexer com a vida das crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos de toda a sociedade do Distrito Federal. Júlio, qual que é a relação do Plano Nacional de Educação, que está em fase conclusiva de votação no Congresso Nacional, com o Plano Distrital de Educação? Quais são as suas bases legais? Bem, o Plano Nacional de Educação, o PNE, é uma exigência constitucional. Está assegurada no artigo 214 da Constituição Federal, e aí existe uma emenda constitucional de número 59 que fala, por exemplo, que a duração deste plano tem que ser decenal, fala que a gente tem que ter o PIB como referência no investimento, no financiamento da educação. Essa emenda constitucional 59 é a mesma que trata da educação obrigatória dos 4 aos 17 anos de idade. Então tem uma relação muito íntima o que existe no PNE com o Plano Distrital de Educação. Ou seja, quando no processo de elaboração do Plano Distrital de Educação, nós temos que ter as metas do PNE como referenciais mínimos. Nós, do Distrito Federal, vamos querer, sempre de acordo com a nossa conjuntura, estabelecer metas mais ousadas do que as existentes no Plano Nacional de Educação. Então, tanto o PNE quanto o PDE, Plano Distrital de Educação, tem respaldo legal na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, mais conhecida como LDB. Perfeito. Professor, a questão da qualidade da educação está colocada no centro de debate da mídia, né? No mundo acadêmico, no movimento social. Como é que os sindicatos dos professores vê essa discussão? Olha, quando nós falarmos do conceito de qualidade, o primeiro entendimento que a gente tem, nós do Sindicato dos Professores, no DF, é que este conceito está em disputa na sociedade. Que tipo de qualidade de educação nós estamos falando? Basicamente, então, nós temos dois conceitos sendo disputados na sociedade. Um é o defendido pela Conferência Nacional de Educação, a CONAE 2010, que nós denominamos de qualidade socialmente referenciada.
um conceito de qualidade que entende que a educação é um direito subjetivo a todos os cidadãos, a todas as cidadãs, que todo cidadão tem direito, por exemplo, a uma educação integral, uma educação inclusiva, uma educação emancipatória, que passa, por exemplo, dá direito a todos os estudantes ao acesso à escola, à permanência e ao sucesso. Já do outro lado, nós temos o que nós chamaríamos de GQT, Gerência de Qualidade Total. Essa GQT, essa qualidade total, é a concepção de qualidade dos defensores da privatização da educação. O que que eles querem, por exemplo? Eles querem pegar princípios das empresas capitalistas e transplantarem para a escola pública. E o que eu estou falando o Distrito Federal vivenciou isso há pouco tempo atrás. Ou seja, o modelo de educação do Distrito Federal tinha como base a gestão compartilhada, que era o modelo de educação do governo Arruda. Era uma educação excludente, né? Era uma educação que privatizava a educação. Como que esse modelo de gestão compartilhada privatizava a educação? O Estado, o governo se desresponsabilizava de suas funções e transferia para a sociedade, para a comunidade, principalmente por meio das associações de pais, alunos e mestres, as APANs. Felizmente, depois de muita luta, nós hoje vivenciamos um modelo totalmente diferente da gestão compartilhada do governo Arruda, que é a gestão democrática da educação. Para você que sintonizou na TV Comunitária de Brasília, esse é o TV Simples. Estamos hoje com o professor Júlio Barros, que é diretor de Organização Informática do Simpro-DF. Nós podemos afirmar, então, Júlio, que a garantia do direito à educação de qualidade social, que todos e todas, para todos e todas, é pressuposto central do Plano Distrital de Educação? Perfeitamente. Vamos defender, claro, na construção coletiva do Plano Distrital de Educação, trabalharmos com o conceito de qualidade social. Mas, para além do conceito de qualidade social, tem outras questões que a gente vai querer que norteie a construção do Plano Distrital de Educação. Por exemplo, para nós é uma questão de princípio que toda verba pública seja destinado a escolas públicas. Não tem, totalmente equivocado transferir verbas públicas para a educação privada. Então, isso para nós, ligados ao Sindicato dos Professores, é uma questão de princípio, é uma questão inegociável. Agora, temos também que colocar no Plano Distrital de Educação uma visão sistêmica da educação. O que quer dizer isso? Quer dizer que a Secretaria de Educação ela tem que dialogar com outras áreas do governo. Vamos colocar aqui, por exemplo, a questão da Secretaria da Criança, que trabalha o sistema socioeducativo. Então, tem que ter um diálogo muito estreito com a educação. Já a questão da Secretaria de Segurança, que existe o sistema prisional, tem que estar conversando permanentemente com a educação. Então, saúde, educação, área social, segurança, justiça, tem que ter essa interface. É o que nós estamos chamando de concepção sistêmica da educação, né? que deve estar refletida dentro do nosso Plano Distrital de Educação, o PDE. Tá. Como você analisa, então, os indicadores educacionais do DF e quais são os principais problemas? Olha, de uma maneira geral, a gente pode afirmar que os indicadores educacionais do Distrito Federal estão muito acima da média nacional. Vejamos aqui a questão do analfabetismo. A gente tem um índice de 2,3 de pessoas não alfabetizadas. Então, isso com relação ao país
significativo. Nós temos como um indicador de qualidade da educação a formação dos profissionais do magistério. Hoje, 100% das professoras e professores da rede pública do Distrito Federal têm um ensino superior. Nós temos também na casa de 80% do professorado sendo especialista em educação. O universo nosso de mestres e doutores é muito significativo. Olha só, nós temos hoje 1.230 mestres em educação. Nós temos em torno de 125 doutores em educação. Então, os indicadores, se fazermos um parâmetro com a média nacional, nós estamos muito acima. Isso não anula, claro, de diagnosticar que, historicamente, os governos passados excluíram milhares e milhares de cidadãos e cidadãs da educação, da educação básica, do seu direito ao acesso, à permanência e sucesso. Agora, os principais desafios, as dificuldades do nosso sistema educacional, eu colocaria assim como central o atendimento das creches. Nós temos uma necessidade de em torno de 832 creches no Distrito Federal. Emergencialmente, né? Exatamente, para atender toda a demanda. E o número de creches existentes no DF hoje é um número inexpressivo. Aí nós deveremos colocar como meta, já que o plano é de 10 anos, que entre 2015 a 2024, que é o término do plano, o Distrito Federal dê conta de atender no mínimo 50% da demanda para creches. E isso não é um número inexpressivo, não. Seriam mais de 400 creches. O atual governo está colocando como meta inaugurar umas 111 creches até o término do seu mandato, também que é uma tarefa muito difícil. Agora, qual é a observação que nós faremos, que nós queremos destacar? Não é qualquer tipo de creche. Nós temos toda uma preocupação que tenha qualidade, que tenha infraestrutura, o tipo de gestão e, fundamentalmente, o tipo de financiamento. Quando a gente quer colocar como meta, até o término do Plano Estadual de Educação, ampliar em 50% as creches, fazemos questão de deixar bem claro a palavra creches públicas. Porque há uma diferenciação radical entre as creches públicas, que nós defendemos, com relação às creches filantrópicas, as conveniadas, as comunitárias, que vão de encontro ao nosso princípio de dinheiro público para a escola pública. É claro que elas cumprem um papel histórico, né? Ninguém nega o papel social que essas creches desenvolvem, mas a tese nossa é que gradativamente a gente vá eliminando as matrículas nessas creches comunitárias, conveniadas e filantrópicas e prestigiarmos as matrículas nas creches públicas. Então, esse é um dos gargalos, é um dos desafios. Temos também problemas, vou dar um salto aqui para a educação de jovens e adultos, a EJA. Sim. A EJA, ela tem um público-alvo hoje de em torno de 40% da população do Distrito Federal. E nós só atendemos 5,5% desse público-alvo. Então tem uma demanda muito alta de atendimento da população de jovens, adultos e idosos trabalhadores. O ensino superior também é uma tragédia. Em que sentido é uma tragédia? É uma tragédia no sentido que há uma contradição. Apesar de nós termos um número expressivo
de estudantes hoje fazendo o ensino superior, mas no ensino superior privado. 84% hoje das matrículas estão concentradas, né, na educação superior privada, nas instituições privadas. Então, o grande desafio do Distrito Federal é de abertura de vagas para o ensino superior, mas na rede pública. Por isso é muito importante colocar na ordem do dia a ampliação dos campos da Universidade de Brasília, nas cidades onde não tem, como no caso do Paranoá. É importante fazer o debate da criação do plano da Universidade Distrital aqui no Distrito Federal, né? Então, esse seria um dos desafios para a educação aqui no Distrito Federal. Ok. Professor, e a gestão democrática, que em fevereiro de 2012 foi aprovada a Lei de Gestão Democrática do Ensino Público, né? Como ela deve ser inserida no plano distrital de educação? Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que nós, do Sindicato dos Professores, temos muito orgulho dessa Lei 4.751, que trata da gestão democrática do sistema de ensino do Distrito Federal. O Sindicato dos Professores foi protagonista na construção desta lei e temos, assim, muita clareza e que nosso entendimento é que é a melhor lei de gestão democrática do país. Muitas leis de gestões democráticas têm uma visão reducionista ao que vem ser gestão democrática, limitando ao processo eleitoral de direções de escolas e dos conselhos escolares. Nesta lei, nós trabalhamos princípios como autonomia, como transparência, trabalhamos, por exemplo, a questão da construção de mecanismos para democratizar as escolas públicas, como a Assembleia Geral, Conselho Escolar Participativo, a participação dos grêmios escolares. Mas qual é o grande diferencial da nossa lei para a dos outros estados? Aqui, nós criamos mecanismo de democratização do sistema de ensino, ou seja, nosso entendimento é que não basta democratizar as escolas públicas do Distrito Federal, tem que democratizar fundamentalmente o sistema. Nesse sentido, você tem o Fórum Distrital de Educação, um órgão com representantes da sociedade civil, do Estado, que inclusive está na linha de frente na construção desse plano distrital de educação, um fórum que deve ser sempre legitimado, fortalecido. Nós temos as conferências distritais de educação, que está na lei, né? Ou seja, com o entendimento que as políticas educacionais no Distrito Federal, elas não podem mais, tem que fazer parte de um passado, saírem de um colete do bolso de um tecnocrata da educação. Políticas educacionais têm que ser fruto de um amplo debate da comunidade escolar, por meio da Conferência Distrital de Educação. Mas no PDE, como que a gente deve inserir a gestão democrática? Primeiro, tendo o entendimento que não é uma concessão do Estado, é uma conquista dos trabalhadores e trabalhadores em educação. Aí é muito importante, nessa discussão de gestão democrática, nós fazermos uma diferenciação também conceitual. O que é escola pública? O que é escola estatal? A escola pública gratuita tem que estar aberta a toda a sociedade, né? Já a escola estatal, né, ela tem financiamento público, mas ela não é necessariamente democrática. Você tem, por exemplo, escolas estatais que colocam dificuldades de acesso. Olha, dependendo da sua vocação religiosa, eu garanto ou não a sua matrícula. Então, no Plano Distrital de Educação, a gente deve separar o conceito de escola pública de escola estatal. Júlio, para que o Plano Distrital de Educação alcance suas metas, é indispensável assegurar recursos financeiros, né? Valorização dos profissionais de magistério. Como que o Simpro vê a questão do financiamento? Não adianta a gente elaborar excelentes
políticas educacionais se não garantirmos recursos financeiros. Como a gente colocou anteriormente, a Emenda Constitucional 59 coloca o PIB como referencial de investimento na educação. E qual é a situação do Distrito Federal hoje com relação a gastos, investimentos e fazendo uma comparação com o PIB? O DF, de seu orçamento, gasta na educação apenas 2%. Considerando o orçamento do Distrito Federal, mais as transferências constitucionais, as transferências oriundas do Fundo Constitucional do Distrito Federal, aí passa para 3,23. Ou seja, diferentemente do que a gente defende para o Plano Nacional de Educação, que são os 10% do PIB na educação, aqui em Brasília a gente não tem condições de levantar essa bandeira porque ela é inexequível. Veja só, o PIB do DF é em torno de 190 bilhões de reais. 10% dá 19 bilhões. Ou seja, os 10% do PIB local seriam superior a todo o orçamento do Distrito Federal. Então, qual é a tese que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar que o governo do Distrito Federal dobre o investimento na educação, que passe a que aumente 100% o investimento na educação, que passe de 2% para 4% e de 3,23%, incluindo o Fundo Constitucional, para em torno da casa dos 7%. E um outro debate importante, para além da questão do PIB, é discutir o conceito de CAC, custo, aluno e qualidade. O CAC ele é baseado nos insumos necessários para você garantir uma educação de qualidade em todos os níveis, em todas as etapas. Então, quanto que custa um aluno na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, considerando os insumos, materiais pedagógicos, instalações físicas, remuneração dos professores, né? E um outro ponto importante, ainda na linha de financiamento da educação, é a questão do artigo 212 da Constituição Federal, que diz que os estados e o Distrito Federal não devem aplicar menos do que 25% dos seus impostos na educação. Brasília, o Distrito Federal, tem respeitado isso. Tem que reconhecer que o GDF aplica mais do que os 25%. No ano de 2013, ficou em torno de 27%. Agora, a gente acha que existem todas as condições objetivas para mudar a lei orgânica do Distrito Federal e passar do patamar de 25% para 30%. Isso assegurado na lei orgânica. E, por último, nessa questão de financiamento, eu destacaria que o GDF tem que ter uma política muito forte de combate à sonegação dos impostos, né? Então, à medida do momento que tem uma sonegação forte, é dinheiro que deixa de entrar na educação. Agora, como não se faz plano distrital de educação sem financiamento, também a base de sustentação dessas políticas educacionais são os profissionais do magistério, né? E aí, qual é a tese que a gente defende, né? No Plano Nacional de Educação, existe a meta 17 que coloca que os profissionais do magistério não devem ganhar menos do que a média das carreiras de nível superior. E Distrito Federal deve repetir essa meta 17 no seu PDE, com a seguinte diferenciação. No plano nacional, considera-se a remuneração, incluindo as gratificações. E no plano local, a gente quer atingir a meta 17 por meio do fortalecimento do vencimento básico. Então, só para vocês terem noção de como é que está a questão do salário dos professores, de 39 carreiras que exigem o ensino superior, os profissionais do magistério estão em 34º lugar, tendo como referencial o vencimento básico. Professor, para quem está
assistindo a gente. Esse é o TV Simpro. Estamos aqui com o professor Júlio Barros, um dos diretores do Simpro. Quais são as principais etapas e procedimentos de trabalho na elaboração do Plano Distrital de Educação, professor? Então, basicamente, o Fórum Distrital de Educação constituiu uma comissão técnica distrital e se capacitou e tem como função elaborar um documento base que vai subsidiar a discussão em todas as escolas públicas e privadas do Distrito Federal. Nós temos 14 regionais de ensino. Então, essas 14 regionais de ensino farão plenárias para debater esse documento base, que vai culminar numa grande conferência distrital de educação nos dias 15 e 16 de maio. Feito isso, nós levaremos o documento aprovado para um parecer do Conselho de Educação e transformaremos ele em projeto de lei, mas tendo claro que a prerrogativa de apresentação junto à Câmara Legislativa é do Poder Executivo. Então a gente sabe que este ano é atípico pela Copa do Mundo e pelas eleições, por isso que a gente está acelerando o debate e a discussão sobre a construção do Plano Distrital de Educação. Ok. Júlio, como é que você vê o tema da avaliação, tanto da educação como do plano decenal? Olha, a avaliação da educação, de uma maneira geral, nós combatemos muito esse tipo de avaliação ranqueadora, que compete cidade com cidade, que não tem uma função diagnóstica, não tem um tipo de avaliação processual. Como, por exemplo, o IDEB. Apesar de a gente achar o IDEB positivo, né, que foca na questão da aprendizagem, ele entende que ele é um instrumento inacabado. Como é que eu posso comparar a avaliação, a aprendizagem do estudante do Centro de Ensino Fundamental 24, lá do setor Q, na Expansão Ceilândia, com os estudantes do Galoá? Então isso já prova que é um instrumento inacabado, mas que merece ser aperfeiçoado. Então a gente tem a concepção de uma avaliação diagnóstica progressista. E do plano, de uma maneira geral, a tese central é de fortalecer sempre o Fórum Distrital de Educação para acompanhar as metas e estratégias que serão aprovadas no nosso PDE. Professor Júlio, o Congresso Nacional está tramitando vários projetos de lei sobre a Lei da Responsabilidade Educacional. Quais são as suas expectativas a respeito disso? Bem, qual é o entendimento nosso de Lei de Responsabilidade Educacional? Nós queremos fazer uma analogia com relação à Lei de Responsabilidade Fiscal. Apesar de nós termos críticas severas à LRF, dentro desta lei, coloca o seguinte: olha, o Poder Executivo que ultrapassar as metas de gasto com o pessoal, os índices, sofrerá penalidades administrativas, como inelegibilidade, como cassação de mandatos. Então, essa parte a gente quer colocar na Lei de Responsabilidade Educacional, a LRE. Que historicamente acontece situações que não são fenômenos. Nós lutamos, nós asseguramos conquista em lei e o Poder Executivo desrespeita. O que fazer com o GDF que não assegura a licença-prêmio para os professores que conquistaram isso e estão em lei? Os professores conquistaram a redução da sua regência em 20% para os que têm 20 anos de sala de aula, 20 anos de magistério de sala de aula. E aí o Poder Executivo não assegura o que está em lei e fica por isso mesmo. Então, a Lei de Responsabilidade Educacional é neste sentido, né? E, claro, não se trata de avaliar o desempenho dos profissionais do magistério, né? A gente sempre combate quaisquer práticas de avaliações meritocráticas, né? Então, em síntese, a LRE é fundamental para que o Plano Distrital de Educação não se transforme em letra morta. E como também é fundamental que toda a sociedade de Brasília e comunidade escolar tenha o sentimento de pertencimento, que essa questão do Plano Distrital de Educação vai mexer com a vida da sociedade de Brasília. Como, por exemplo, na sala de aula. Eu posso limitar a quantidade de alunos por sala de aula, né? Que que reflete literalmente nas condições de trabalho como um todo. Bom, nós estivemos aqui com o professor Júlio Barros, do Simpro. Este foi mais um TV Simpro. Eu gostaria de agradecer a presença.
Quer deixar uma mensagem para o público da TV comunitária? Olha, a gente fica muito feliz em discutir a educação no Distrito Federal e fazemos um chamamento para todos os estudantes, pais, mães, responsáveis de estudantes, funcionários da educação, professores e professores da rede pública e privada, educação básica, educação superior, para colocarem o Plano Distrital de Educação, a sua construção, no centro do debate. Discuta no seu sindicato, na sua associação de moradores, no seu grêmio estudantil, a construção coletiva do PDE. É um instrumento de combate às desigualdades socioeconômicas, às desigualdades sociais. É um instrumento de inclusão, né? Paulo Freire já dizia que a educação sozinha não transforma a sociedade, mas sem ela, tampouco a sociedade é transformada. Então, um grande abraço e conte sempre com o apoio, com a solidariedade efetiva do Sindicato dos Professores no Distrito Federal. Perfeito. Bom, convido vocês que estão nos acompanhando a continuarem conferindo a nossa programação. Se quiser saber um pouco mais sobre o TV Simpro, pode nos acompanhar no site da TV e no site do Simpro. Até logo!